Aleluia, louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso alívio. Aleluia. Queridos, convido os irmãos, sem mais demoras, a abrir as vossas Bíblias no livro de 1 Samuel, capítulo 17, e você pode continuar adorando a Deus, conservando esse clima gostoso de aconchego, de paz, de adoração e louvor ao Senhor. Você pode continuar bendizendo a Ele, amém? 1 Samuel, capítulo de número 17. Deus tem falado comigo nesse texto, eu quero compartilhar com os irmãos. 1 Samuel 17, vamos ler apenas 2 versículos, irmãos. Vai ser o versículo de número 8 e em seguida o versículo de número 52. 1 Samuel 17 e 8 diz assim: E Golias parou e clamou às companhias de Israel e disse-lhes: Para que saíres a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu, e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Aleluia. Vamos ler também o 17, versículo 52. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram, e seguiram os filisteus até chegar ao vale e até as portas de Ecrom, e caíram os feridos dos filisteus pelo caminho, de Saaraim até Gate e até Ecrom. Amém. Somente esses 2 versículos. Queridos irmãos, o texto que nós lemos é conhecido pela igreja, é o texto que vai narrar a história de Davi contra Golias. E eu lendo esse texto e buscando algo de Deus, e o Senhor me despertou para entender que no decorrer da história, essa história ela vai se tornar um conflito de Davi e Golias. Mas, na verdade, quando nós lemos do início ao fim, nós vamos perceber que no início dessa história, era para ser um conflito entre 2 exércitos. O exército filisteu, ele vem se dispor a batalhar contra o exército de Israel. O exército filisteu, o inimigo do povo de Deus, ele arma o seu exército e se põe a batalhar contra o povo de Deus. Porém, quando ele chega para a batalha, um homem dentre os filisteus, chamado Golias, ele faz uma proposta. Ele clama ao povo e ele vai dizer: para que descer todo esse povo em batalha? Não sou eu um soldado filisteu? Escolha dentre vós qualquer soldado israelita e venha ele contra mim. E se eu o derrotar, vocês nos servirão. Mas se ele for capaz, 1 contra 1, de me derrotar, então nós serviremos a vocês. Parece uma investida inteligente e sutil, mas aqui o inimigo revela a estratégia que ele tenta usar contra a minha e a sua vida quase que diariamente. Aleluia. Quem me conhece sabe que eu sou um apaixonado pela criação, pela natureza, pelos animais, pelo verde. E a natureza, ela nos ensina, Deus nos ensina através da sua criação. E a Bíblia vai dizer que o nosso inimigo, ele fica como um leão ao derredor, bramando, procurando a quem possa tragar. E quem conhece sabe
que os leões ou qualquer outro predador, seja aéreo ou terrestre, ele tem uma estratégia na hora que ele vai predar a sua caça. Ele observa que as presas, os animais frágeis, eles andam em bando, porque o bando minimiza a fraqueza do indivíduo. Eles andam em grandes famílias, em grandes exércitos, porque sozinho são frágeis. E o predador, sabendo disso, ele investe no membro mais fragilizado e se esforça para desgarrar aquele membro dos outros indivíduos, para fazer dele um alvo fácil. Essa é a estratégia que o inimigo, leão que está ao derredor bramando, tenta usar contra mim e contra você. É aquilo que nós conhecemos como dividir para conquistar. Quando Golias se coloca diante do povo e diz: olha, não tem necessidade de colocar esses exércitos em batalha. Venha um de vocês apenas. Se me derrotar, nós serviremos a vocês. Davi, ele ouve aquela afronta e percebe que o exército está imóvel. O exército está amedrontado. E por que o exército está amedrontado? Porque Golias é um homem de grande estatura. Golias é um gigante. Golias é um homem criado nos campos de batalha. Golias é um exímio guerreiro e a sua estatura e imponência impõe medo aos seus adversários. O problema de tudo isso é que Israel cai na conversa do inimigo e permite que a batalha que era entre exércitos seja levada para o campo da individualidade. E na individualidade, aqueles soldados se sentiam frágeis, se sentiam fracos e impotentes diante do poderoso Golias, aleluia. E essa é a primeira lição que nós podemos extrair deste texto. Nós não podemos cair no jogo do inimigo e permitir que ele nos leve para a batalha individual, porque muito poderoso é aquele que peleja contra nós, e de fato, sozinho, é difícil derrotá-lo, não há chances para nós, mas ao nosso lado existe um general de guerra, existe um exército de santos batalhando ao nosso lado. Então não permita que o inimigo leve essa batalha para o campo da individualidade. Percebam no texto do verso 52, que quando Golias é derrotado, apenas um homem dentro do exército filisteu é derrotado. Ele cai diante de Davi, que fora na unção de Deus. E quando Golias cai, o exército de Israel tem o seu ânimo revivido e parte em batalha contra os filisteus, que amedrontados fogem diante do exército de Israel. Israel persegue, fere e vence a batalha contra os filisteus. Perceba o desfecho dessa história. O exército de Israel era claramente superior ao exército filisteu. O exército de Israel tinha a bênção de Deus. O exército de Israel tinha vitória garantida dentro deste campo de batalha, mas eles se amedrontam porque permitiram que o inimigo os fizesse esquecer que cada soldado não estava sozinho, mas que havia ao seu lado um exército para lhe fortalecer.
cada soldado pensou que não poderia lutar contra Golias, mas cada soldado se esqueceu que ao seu lado existiam companheiros nessa lida, companheiros nesta batalha, que não lhe permitiria cair diante de Golias. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos vivendo um tempo de extrema dificuldade, que graças a Deus está caminhando para o seu fim. Mas vivemos dias difíceis, aonde, infelizmente, nós precisamos nos afastar uns dos outros, nos distanciar uns dos outros. Ficamos alguns períodos sem poder nos reunir nesta casa para congregar ao Senhor. E em decorrência disso, o inimigo tem colocado na mente de muitas pessoas, e eu tenho certeza que quando você adentra esta casa, você olha à direita, você olha à esquerda e sente falta de alguém que já esteve aqui ao seu lado. Porque o inimigo tem colocado na mente dessas pessoas que elas estão sozinhas. E sozinhas, elas são fracas diante dos seus ardis. Mas cabe a nós, pela graça e unção de Deus, lembrar a este povo que eles não estão sozinhos, que eles são parte de um exército, e que eu e você estamos aqui para que no momento em que ele fragilizado, cair e pensar que vai ficar para trás, entrarmos em socorro dele e salvá-lo nesta terrível batalha. Louvado é o nome do Senhor. Esta é a nossa missão, a missão da igreja. Louvado é o nome do Senhor. Desde o momento em que eu pisei os meus pés nesta casa, Deus tem falado a respeito de socorro. Deus tem falado a respeito de ajuda. Deus tem falado a respeito de sofrimento, de não sucumbir diante das lutas. E é isso que eu vim dizer aqui nesta noite, é que você não está sozinho, é que você não está sozinha. Em primeiro e mais importante lugar, nós temos ao nosso lado o Senhor nosso Deus, o Espírito Santo Consolador, o Cristo Salvador crucificado na cruz, mas que ressuscitou ao terceiro dia. E em Cristo nós somos uma família, nós somos um corpo do qual Ele é a cabeça. Então eu não sei qual é a dificuldade, o problema, a luta, a angústia que você está enfrentando nesta noite, mas a Bíblia vai dizer em Provérbios 17:17 que em todo tempo ama o amigo, e é na angústia que ele se torna um irmão. É por isso que Paulo vai ensinar dizendo: a comunicai aos santos sobre as vossas necessidades. Saiba você que nós somos um exército, que nós somos uma unidade, que nós somos uma família. Então não tenha medo de pedir socorro, não tenha medo de pedir ajuda. Se a luta é grande demais, se você acha que não vai dar conta, não significa que você é fraco, apenas significa que essa luta não é para ser lutada sozinho, mas você tem a quem recorrer. Recorra a Deus, recorra aos santos que te rodeiam, aos santos que te cercam. Alguns meses atrás, o meu irmão foi acometido dessa enfermidade que estamos vivendo nesse momento de pandemia. A situação dele começou a se agravar, foi internado já em quadro de intubação. Não intubou porque Deus colocou as mãos. Naquele momento, eu chorava aflito e angustiado, porque eu entendia que não havia nada que eu poderia fazer, mas eu louvo ao Senhor, porque naquele momento, o Espírito Santo de Deus me lembrou que eu tenho com quem contar nas minhas dificuldades. E eu conversei com várias pessoas, ia pedindo oração e pedindo que clamassem pela vida dele. E irmãos, em
poucos dias, o meu irmão milagrosamente estava restaurado, com uma velocidade de recuperação que os médicos não entenderam. Eles não sabem o que aconteceu, mas eu sei o que aconteceu. É porque existe um exército que caminha e marcha em nome do Deus vivo e clama a um Deus que responde. Louvado é o nome do Senhor. Oh, aleluia. Não permita que o inimigo, aleluia, te leve para uma batalha individual. Você não está sozinho. Certa feita, os filhos de Israel saíram à peleja. Moisés estende as mãos e começa a orar pelo povo, intercedendo. E quando ele levanta as mãos, Israel prevalece contra o inimigo. Mas de repente Moisés começa a ficar cansado e as suas mãos começam a fraquejar e começam a descer. E quando as mãos de Moisés começam a descer, o povo começou a perder aquela batalha. Mas ao lado de Moisés tinha um Arão, percebendo a situação. Então ele pega o braço de Moisés e ajuda a ficar de pé. Fica de pé comigo nessa noite, porque Deus está me dizendo que Ele vai levantar Arão para segurar o teu braço. Você não vai perder a peleja. Levanta do seu lugar, fica de pé. Vamos clamar e orar ao Senhor, porque nós estamos vivendo um momento em que eu preciso de ajuda, você precisa de ajuda. Oh, aleluia. Mas nós temos a quem recorrer, nós temos a quem clamar nesse momento difícil. Deus, Ele é o nosso socorro presente no momento da angústia, é sim, mas não se esqueça, você tem um pastor para orar por você, você tem companheiros na fé, amigos para orar por você, para interceder na madrugada, oh, aleluia, para clamar a Deus pela sua vida, para te abraçar no momento de tristeza, um ombro amigo para chorar e conversar, aleluia. Você não está sozinho, você não está sozinho. Deus vai levantar Arão para te manter de pé nesta noite, aleluia. Oh, louvado é o nome do Senhor. Irmãos, vamos orar ao Senhor e eu quero nessa oração apresentar também o irmão Ricardo pede oração pelo Bruno, que está entubado em estado crítico. Mas para o nosso Deus não existe impossível ou sequer dificuldade. Para Ele tudo é fácil. José Virgílio pede oração pelo seu primo Márcio, da cidade de Goiânia, que está entubado também, complicação pela Covid-19. Deus, Ele é o Deus que está aqui e também está ali, na cidade de Goiânia. E nesse momento, em nome de Jesus, nós cremos que as mãos dEle estão estendidas sobre o Márcio. Conceição Maria, da cidade de Curitiba, pede oração por ela e família. Vamos orar pela Conceição, lá de Curitiba. Deus abençoe a sua vida. A Leninha pede oração por ela, seu filho e a toda a família. Que o Senhor abençoe essa família maravilhosa. A irmã Célia pede oração pelo seu sobrinho Alexandre, que está com Covid, com muita falta de ar. Aleluia. Em nome de Jesus, o Senhor já está entrando com providência. A irmã Val pede oração pelo Eric, que vai fazer aniversário no próximo sábado. Que Deus abençoe, guarde, dê graça e muitos anos de vida. Cooperador Alexandro pede oração pela sua esposa Rose. Que Deus abençoe, guarde. Kelta Veiga pede oração pelo pastor Geraldo, da igreja da comunidade, que está internado com a Covid-19. Que o Senhor visite o servo dele e vai fazendo milagre na vida, aleluia, do pastor Geraldo. Agradecimento, o irmão José Virgílio agradece a Deus pela passagem do aniversário da irmã Conceição, da cidade de Curitiba, que foi ontem. Que Deus abençoe, a irmã Conceição conserve muitos e muitos anos
em vida, saúde e ricas bênçãos em nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos, você que está aqui nessa noite, você que nos assiste da sua casa, eu quero te convidar agora a fechar os teus olhos, curvar a tua cabeça, com uma mão no peito e a outra alçada ao céu. Você vai orar comigo nessa noite de coração e mente aberta, ligados no trono da graça. Nesse momento, eu quero que você, diante de Deus, rasgue a sua alma, conta para Ele as suas dificuldades, não tenha medo, em Deus não há julgamento, aleluia, diante da sua dificuldade, da sua fraqueza, do seu problema. Em Deus você encontra mão estendida, em Deus você encontra braços abertos, em Deus você encontra socorro. E se você acha que não vai dar conta sozinho, Deus vai enviar alguém em teu socorro. O Espírito Santo já está aí, estou certo disso, mas Deus ainda vai enviar alguém para te abraçar, alguém para dizer estou contigo, alguém para dizer se você cair, eu te ajudo a levantar, porque melhor é andar dois, porque se um cai, o outro levanta, assim diz a palavra de Deus. Então ore ao Senhor e peça a Ele o socorro que você precisa nesta noite. Senhor, nosso Deus e Pai, nesta noite nós clamamos ao Senhor, pedindo a Deus pelas nossas necessidades e dificuldades. O Senhor conhece as nossas vidas, o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor sabe, ó Deus, dos nossos medos, sabe, papai querido, que como seres humanos somos falhos, imperfeitos, mas nós cremos, ó Pai, que aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para terminar. E nesta noite, Senhor, eu quero te pedir, envia-nos socorro, ó Deus. O Senhor sabe da aflição da alma, o Senhor sabe aonde está doendo, o Senhor sabe, meu Deus, aonde está a ferida, que médico nenhum pode alcançar, mas o Senhor toca aonde ninguém vai e alcança onde ferramenta nenhuma chega. Em nome de Jesus, ó Pai, prepara pessoas para nos ajudar nos momentos de dificuldade e tristeza, Senhor, e nos ajuda para que nós possamos também ajudar outras pessoas, aqueles que por alguma razão desanimaram, pararam no meio do caminho. Senhor, nos dê amor, papai querido, nos dê ferramentas, nos dê estratégias para buscar aqueles que estão feridos e parados no caminho. Senhor, nos ajuda a não deixar que ninguém fique para trás, como uma família, como uma unidade, que nós possamos, como teu rebanho, avançar juntos para a honra e para a glória do teu nome. Cuida de cada um de nós, é o que pedimos e agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus.